Diga glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. O tema da pregação de hoje, presta atenção no que Deus falou. Eu lamento por aqueles que não vieram num culto de ceia e que acharam que tivesse algo mais importante. Lamento por aqueles que estão assistindo pela internet que podiam estar aqui. Eu lamento de verdade. Esse culto de ceia tem que ser um culto de corpo presente, amém? Nós temos que estar presentes, porque é uma ceia em memória do Senhor. E é Ele que pede. Não tem culto mais importante do que o culto do quê? Da ceia. No livro de Aleluias, nos evangelhos e especificamente no livro de 1 Coríntios capítulo 11, aleluias, nós vemos a palavra do Senhor onde o próprio Jesus diz: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes. Então eu lamento, aleluias, e oro para que o Espírito Santo possa ir, fala mais profundo, né, o coração. Glória a Deus pela tua vida que entendeu, que talvez até passou batalhas nesse dia, mas rompeu e falou: eu vou, é o culto de Santa Ceia, eu tenho que estar na casa do meu Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe para quem que a gente leva a ceia? Aleluias, em casa. Sabe qual que é a tradição? Aqui na IPLA nós mandamos ceias, aleluia. Às vezes quer levar para um familiar seu e nós aqui liberamos, glória a Deus por isso. Mas a tradição da igreja é mandar ceia na casa para quem está o quê? Quem está o quê? Doente. E não pode o quê? Vir. Nós temos saúde, graças a Deus. Isso é motivo de nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor e falar: eu vou e eu quero sempre estar na casa do Senhor para receber a ceia. Diga comigo: a casa dividida não continuará existindo. Pastora, por que você está falando a casa, aleluias, dividida não continuará existindo? E quando você vai buscar a palavra no original, todos nós lemos assim, ó: a casa dividida não prospera. Só que quando você vai buscar no original, no hebraico, uma das, aleluias, dos significados é não continuar a existir. Olha que pesado. Aleluias. Então, essa frase que diz a casa dividida não prosperará, em hebraico é a casa dividida não continuará existindo. E isso é pesado, isso é forte. Por isso que nós temos que prestar atenção aqui. Marcos 3, vamos lá, palavra de Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazer uma força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam, aleluias, descido de Jerusalém, diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá o quê? Diga: subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela também não poderá o quê? Subsistir. O que significa subsistir em hebraico? Aleluias. Se lê kal, aleluias, ya, kal, ya, aleluias. Não pode permanecer firme. Aleluias. Vamos continuar. Aleluias. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E essa frase, quem blasfemar do Espírito Santo, é porque os fariseus estavam dizendo que a obra que Jesus estava fazendo não era de Deus, era do diabo. E Jesus, aleluias,
traz claro que isso é uma blasfêmia. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero ministrar sobre isso, né? Essa frase que o Senhor disse aqui, ó, aleluias. De fato, desculpa, 26, e se Satanás, aleluias, peraí gente, 25, se uma casa estiver contra si mesma, também não poderá subsistir. Então, essa palavra subsistir em hebraico significa kal yah, aleluias, que significa sobreviver, permanecer firme, continuar, aleluias. E no grego é a mesma coisa, no grego é sumisteme, é manter unido, aleluia. Subsistir significa sustentar, conservar, permanecer, aleluia. Que é divisão? Divisão é separação. Diga comigo, divisão é separação, aleluia. Então, hoje nós vamos falar sobre a família, aleluias, e alguns aspectos que nós precisamos rever, ajustar, se quisermos, aleluias, sermos bem-sucedidos, aleluias. Porque o diabo, ele sabe desse princípio, ele sabe que se ele colocar divisão numa casa, ele destrói ela, aleluias. E nós vamos entender aqui que Jesus fala sobre, aleluias, a casa dividida, aleluias. Ele fala do reino dividido, quando eles dizem que ele está expulsando os demônios por Satanás, que representa o reino das trevas. Ele está falando, eu expulso Satanás, aleluias. Como pode Satanás expulsar Satanás? Então seria um reino dividido. Aleluias. Mas dentro dessa casa, Jesus também fala da casa dividida. Aleluias. Que ela também não pode subsistir. Então, reino e casa não podem subsistir aonde tem divisão. Porque muitas coisas nós estamos vendo acontecer no Brasil. Porque a igreja está o quê? Dividida. Aleluias. E por isso nós vemos coisas no Brasil que nós não deveríamos estar vendo se a igreja estivesse o quê? Unida. Aleluias. Mas porque a divisão não pode subsistir. Aleluias. É por isso que nós temos que orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Enquanto igreja, pedir perdão pelo pecado da igreja, aqueles que se dividem por placas de igrejas, por pensamentos e tantas coisas. Vou dar um exemplo para você. Teve todo ano na minha cidade do interior, eles fazem um evento lá, uma festa que dura acho que 5 dias. É a festa anual. No interior, cada cidade tem, aleluias, um nome de uma festa de acordo com o produto da colheita, entende? Daquela época. E aí, enfim, tem lá a nossa, né, na nossa cidade. Foi a primeira vez, há uns anos atrás aí, não sei se 2 anos, que foi levado um servo de Deus para fazer um tempo de adoração na cidade. A prefeita levou, alguém do lado evangélico deve ter falado, né? Poxa, mas não traz ninguém aqui, tal. Ela levou, foi a primeira vez. Aleluias. Queridos, quando a minha irmã me mostrou, estava ali, né? Nós costumamos aqui adorar tanto com esse servo, que é o David Keelan. Ele estava lá naquele mover de adoração, que eu olho assim, embaixo, não tinha ninguém. Ninguém. Tinha umas poucas pessoas ali debaixo daquele palco, né? Que é um palco grandão que eles colocam assim. Umas poucas pessoas, o resto bebendo, o resto que não serve a Deus. E a minha irmã estava lá, filmando, gravando para mim. E ela falou assim, que pena que o pessoal da igreja não veio. Vocês estão me entendendo? Se Deus está dando ali a oportunidade para levar aquele servo ali, as igrejas da cidade deveriam estar aonde? Deveriam estar ali.
levantando um tempo de adoração ao Senhor, para que os céus daquela cidade fossem tomados, e até para que o que viesse a acontecer ali mais para frente, que não fosse paralisado. Vocês estão entendendo? Mas é isso que o inimigo faz. A religião, ela provoca divisão, porque o inimigo sabe que toda divisão, ela começa com um pensamento. Toda divisão começa assim: eu não penso igual. Toda divisão dentro de uma família começa assim: eu não penso igual a você. Pronto, dividiu. Porque não existe o quê? Diga comigo: tolerância, empatia. Não existe. Toda divisão começa com um ego. Toda divisão começa com um centralismo. Eu. Aleluia. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu posso não concordar, mas eu também não preciso em tudo me manifestar. Eu posso orar. Eu posso, aleluias, buscar de Deus sabedoria. Aleluias. Não diz a palavra de Deus que há tempo para falar e há tempo para o quê? Para ficar quieto? Toda divisão e confusão dentro de uma casa, ela começa com palavras. Ela começa com palavra. Aleluias. Ela começa com uma palavra que provém de um pensamento contrário. Eu não concordo, mas eu não me contento só em pensar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar. E eu não estou falando aqui, queridos, que enquanto família, enquanto casa, temos que permitir coisas erradas. Não é sobre isso, por favor. Mas eu estou dizendo que a maioria das guerras e divisões que tem dentro de uma família é por causa do orgulho de um pensamento que não é igual, que não é compatível. E aí se manifesta em palavra. E o diabo sabe. Dividiu a casa, ela não pode permanecer de pé. Aí o inimigo, ele está entrando na casa dos cristãos e está arrebentando. Arrebenta casamento, arrebenta filhos. Ele arrebenta por quê? Porque tem ali dois pensamentos diferentes. Não pensa igual. Mas eu não penso igual e eu também não me submeto. Eu fico ali batendo. E nós vamos ver isso, irmãos. Está aqui na palavra que eu vou falar com vocês. Porque o que nós vamos tratar hoje, aleluias, nessa ceia, é sobre a casa, é sobre a família, é sobre a união. E nós vamos aprender com Jesus. Aleluias. Nesse textinho aqui que nós estamos vendo, nós vamos aprender com Jesus. Como é que nós vamos pôr esse inimigo para fora? Amém? E vamos nos, aleluias, nós vamos, aleluias, rever os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para que a nossa casa volte a ser uma casa unida, para a glória de quem? Para a glória de Deus. E para que esse destruidor do inferno, ele bata em retirada. E é tão sério que o significado de divisão é separação. Significa que aonde tem divisão, logo vai haver o quê? Separação. Porque a separação, ela não começa assim, ó, pá, separou. Ela começa com pequenas distâncias. Já não concordo com esse pensamento, já vou até aqui. Aleluias. Acaba, porque onde dois pensam diferente, não entram em acordo, não tem como ficar ali naquele mesmo ambiente, né? Então nós vamos falar hoje sobre o que nós precisamos rever e ajustar, aleluia, se quisermos ser bem sucedidos. Nós estamos no ano do resgate da terra e muitos têm pensado só em dinheiro, coisas, ganhar, fazer, conquistar. Estão se esquecendo da maior conquista pessoal que Deus pode nos dar, aleluia, nessa terra, a nossa família. Qual é a maior conquista que um homem pode ter nessa terra? Uma família.
Quem não tem uma família está chorando e está lamentando. O diabo tem entrado para destruir famílias. Tem muita, aleluia, famílias sendo roubadas. Por falta de quê? Diga sabedoria. Sabedoria e entendimento. Porque o centralismo está ali, o ego, o orgulho está ali. Nós precisamos ter sabedoria. Senão a gente vai entregar tudo que Deus nos deu nas mãos do inimigo. Nem todo momento é para eu expressar o que eu estou sentindo. Às vezes eu posso estar irritada, nervosa. Mas para começar, se eu estiver irritada e nervosa, já não é momento de falar. Porque eu já sei que não vai ser o Espírito que vai falar, vai ser minha carne. Então eu preciso ir no Senhor, eu preciso me refazer. Preciso ir e falar, meu Deus, está repreendido, estou oprimido, estou nervosa. O que é isso que veio? Está repreendido. Eu renuncio a gente querendo. Porque se eu sair disparando, porque eu penso diferente, porque eu acho que eu sou a pessoa mais certa, mais correta, a dona da verdade, eu entrego tudo que é de mais precioso, o meu tesouro, nas mãos do inimigo. E depois chora. As famílias que nós temos hoje, nós temos que protegê-las. Porque várias outras, aleluias, formas e conjunturas de família se levantaram. E há um sistema para acabar com a família tradicional. E o que eu estou vendo de famílias que estão sendo destruídas, não deu certo no casamento. Mulheres vão lá e procuram, aleluias, outras mulheres para ter relacionamento. Por quê? Eu tive decepção. Tive decepção no casamento com o homem, então. E eu falo isso para vocês, eu falo perto, eu não falo longe não. Eu não falo de longe, não falo de perto. Até homens, como está no livro de Romanos. Isso é triste. E eu amarro todos os demônios e espíritos, e tudo que se ergue contra, mando que vai para o lugar que Jesus determinar agora. E que o Espírito Santo me dê graça para falar tudo que eu tenho para falar. E os intercessores orem, hein? Porque quando é confronto assim, aleluias, a família é a nossa maior conquista. Sim, a família é uma terra. É um terreno, é um espaço, é um lugar a ser conquistado. E se você perdeu, é uma terra que precisa ser resgatada. E que Deus quer entregar. Mas, aleluias, vamos observar a palavra e aprender alguns princípios com Jesus, como resgatar a nossa casa. Por que eu devo resgatar? Aleluias, eu devo resgatar, porque se houver divisão, ela não vai continuar de pé. Tem relacionamento que já está na UTI, e se Deus não pôr a mão, o inimigo leva, e não demora muito, porque não se submete a Deus. Não se submete à palavra de Deus, vai levando do jeito que acha, do jeito que pensa. Fala pro teu irmão assim, tá fácil para ninguém. Pelo amor de Deus, tá fácil para ninguém. Vamos buscar ter sabedoria de Deus. Vamos buscar ter sabedoria, vamos buscar ter empatia uns com os outros. Vamos buscar ter empatia. Que se eu falo que não está fácil para mim, eu também tenho que entender que não está fácil para o meu filho, não está fácil para minha filha, mas nós estamos de pé para a glória de Deus. Amém? Mas se eu me colocar na posição que só não está fácil para mim, então o resto está tudo fácil. Então só eu que sou a ferida. Ai, o problema é só comigo. É tudo para cima de mim. Ei, sai do centro. Sai do centro. Não está fácil para ninguém, não. Pelo amor de Deus, vamos tirar os olhos de nós mesmos, vamos olhar num todo, que cada um tem suas guerras,
cada um tem suas batalhas, mas se formos cristãos, se tivermos o olhar e o amor de Cristo, a gente não viu Jesus julgar, condenar. O que mais tem dentro das famílias são condenações. Aqui, ó, vamos começar por aqui, ó. Jesus está em uma casa, provavelmente, diz o autor, diz o historiador, ou na casa de, aleluias, Pedro, que ele gostava muito de ficar lá em Cafarnaum, aleluias, ou um outro, ele está aqui, gente, fazendo a obra de Deus. Jesus está dentro de uma casa, e os religiosos, fariseus religiosos, estão lá falando, ele está expulsando, é por Beelzebu, isso aí é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Dentro da casa, as palavras já estão ali de acusação contra Jesus, já estão. Nós vamos pensar em Jesus aqui como homem, amém? Não vamos pensar nele, Deus, porque ele veio como homem, senão a gente não vai pensar que isso também pode acontecer com a gente. Ele está dentro da casa, e dentro da casa ele está sendo o quê? Julgado. E aqui nós já vamos ver os familiares já se levantando para ir tirar ele de lá, dizendo que ele só podia estar o quê? Louco. Então você vê. E Jesus está falando aqui dentro, né? A casa dividida, ela não pode prosperar. Aleluia. Muitos irmãos não dão valor, ou acham que nunca vão o quê? Perder. Não se preocupa em cuidar, não se preocupa em proteger a família daquilo que causa divisão. Aleluias. Vamos ver o que Jesus fala no Evangelho de Mateus 12:34. Pede a Deus para te dar força, para você ouvir tudo que Ele me deu aqui, tá? Depois você vai sair, eu vou te pedir só o seguinte, você ora por mim, amém? Me abençoa. Lembra de falar, ô Senhor, aquela pastora abençoada, continua abençoando, guardando ela. Aleluias. Aleluias. Mateus 12:34, 37, vamos lá, 34, 35, 36. Isso aí é outro texto. Espera aí, meu filho, que eu vou ter que achar o texto aqui. O texto que eu quero. Vai, Mateus 24:43. Tudo que eu ia pregar aqui, eu já não sei mais nem onde eu estou. Deixa o Espírito Santo falar do jeito que ele quiser. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão ia vir, ladrão é o que rouba. Essa noite aqui nós vamos colocar em escuridão, trevas, tempos difíceis, amém? Então o ladrão gosta de vir o quê? Diga, o ladrão gosta de vir de noite. Então esse sem vergonha, ele gosta de vir nos momentos de fragilidade, tá? Ele diz assim, palavra de Jesus, se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão vem, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse o quê? Arrombada. Então o Senhor está falando aqui de vigilância. Aleluias. Se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão viria, ele não dormiria, ele estaria o quê? Vigiando. Assim, irmãos, aleluias, nós precisamos estar vigilantes. Sabe, não só fisicamente com o ladrão que vai lá pular o portão, mas vigilante em tudo. Aleluia, as nossas ações, do que a gente fala, o que a gente faz, porque o inimigo rouba é justamente nisso. Quando a pessoa ela não entende que é o ladrão. Aleluia. Então, quando nós olhamos nos outros dois evangelhos, irmãos, que eu vou falar para vocês aqui, nós vamos ver esse mesmo acontecimento, é o mesmo acontecimento sendo narrado com outras falas de Jesus, tá? Vamos agora em Mateus 12:34. Então, eu comecei lendo com vocês Marcos 3. Nós vamos ver agora 12:34-37, que Jesus, aleluias, está como em Marcos, em uma casa onde muitos estão sendo levados para serem curados e libertos, quando ele é acusado de ser um endemoniado ou de ser o próprio diabo. Aleluia, já falamos sobre isso.
Jesus está claramente dentro daquela casa, fazendo maravilhas, expulsando demônios, e um espírito estava dizendo ali que aleluias, era aleluias, por Satanás que ele estava fazendo aquilo. E ele manifesta aleluias, a fala sobre a divisão. Ele diz assim, 12:34, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Se você for ver lá no começo, aleluia, você vai ver que ele vai estar na mesma casa. E ele diz assim, 35. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. 36. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Onde que ele está falando sobre estas coisas? Aleluias. Ele está falando exatamente nessa casa. Aleluias. Aleluias. Mateus, vamos lá. Mateus, deixa eu ver aqui, 33. Mateus 12, desculpa. É que eu já fui lá no texto que eu queria, lá na parte que eu queria que você visse que ele estava falando sobre as palavras dentro da casa que ele estava. Ele também traz a observação sobre as palavras que saem da boca. Aqui, irmãos, ó, 12, aleluias, 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este filho de Davi? 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Diga o mesmo acontecimento, narrado agora por outro discípulo, Mateus. E aí nessa narração, você vai ver aqui no versículo, aleluias, 30, a partir do 30 que ele segue falando, aquele que não está comigo, ele está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. E aí ele vai falar aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque falaram que ele estava expulsando por Satanás. E no 32 ele vai falar assim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Ele já está falando de palavras que estão sendo liberadas dentro da onde? Diga, da casa. Palavras. Aleluias. Toda divisão começa com o quê? Diga, com um pensamento diferente. Que libera o quê? Palavra. Amém? Então aqui os que pensavam contra ele não se contentaram só em pensar, mas começaram a liberar o quê? Palavras. Ele está expulsando para o Belzebu, e eu amarro os demônios de confusão e de distorção e mando que eles saiam daqui agora em nome de Jesus. E aí ele começa a falar sobre palavra. Vamos lá, 33. Considerem de Jesus uma árvore boa, dá fruto bom. Uma árvore ruim, ela dá fruto ruim. Vocês não estão me observando? Pois, aleluia, uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E ele diz, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. O homem bom, ele diz, do seu bom tesouro ele vai sempre tirar o quê? Coisas boas, aleluias. E do seu mau tesouro ele sempre vai tirar as coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, né, é o mesmo texto e ele está falando aqui tudo que ele falou em Marcos, mas ele está aqui acrescentando. Mateus está acrescentando coisas que Jesus falou que talvez Marcos não lembrou de escrever. Ele está dizendo, Jesus falou também, aleluias, do bom tesouro, que aquele que tem o bom tesouro, ele tira coisas boas.
Aquele que tem o mau tesouro, tira coisas más. Aleluias. E relaciona essas coisas boas ou más com palavras. Boas ou más. Que vão sair da boca da pessoa. De acordo com o tesouro que ela tiver. Quantos estão entendendo? O que é esse bom tesouro, esse mau tesouro? Tesouro é aquilo que a gente guarda, que é precioso. Esse tesouro aqui representa para nós que as palavras, elas são a expressão do que nós temos no nosso coração. Às vezes a pessoa, ela fala tanta coisa ruim, as palavras dela são só de agressividade, são só de inferiorizar, são só de diminuir. Sabe por quê? Porque ela tem guardado um mau tesouro. Ela tem tanta coisa ruim guardada onde? No coração dela, coisas que não foram o quê? Resolvidas. O tesouro que ela guarda é mau. Ela não tem como sair coisa boa da boca dela. Porque do bom tesouro você só tira coisas boas. A pessoa que está ali limpa, só guardando coisas boas, coisas preciosas, ela só vai tirar da vida dela o quê? Ela só vai tirar o quê? Diga, coisas boas. Ela só vai, sabe, se relacionar, ela só vai deliberar para as pessoas coisas boas, porque ela só tem coisas boas guardadas. Pessoas que só ferem, é porque estão cheias de coisas guardadas. Coisas que não foram o quê? Resolvidas, não foram expostas para Jesus. Oh, Senhor, eu tenho essa mágoa. O Senhor, eu tenho esse ressentimento. O Senhor, eu tenho essas coisas. Não adianta guardar. Não adianta ter essa ilusão de falar, passou, passado, já esqueci. Esqueceu? Então, se é bom tesouro, então só vai tirar coisas o quê? Boas. Então, o agir, o falar, vai ser só coisas o quê? Boas. Só coisas boas. Porque do bom tesouro, o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Não dá para eu querer tirar coisas ruins de um tesouro bom. Não dá. Por isso ele está dizendo que se conhece a árvore pelos frutos. Ou a árvore é boa, ou a árvore é ruim. E nós estamos falando aqui sobre família. Nós estamos falando aqui sobre divisão. Ensinamento de Jesus. Diga nessa noite, nessa ceia, o Senhor está restaurando a minha casa. Aleluias. Você crê nisso? Eu creio, porque o Jesus, quando ele vem nos ensinando, aleluias, aleluias. Então Jesus, ele adverte os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Primeira coisa que temos que avaliar nessa noite é a qualidade das palavras que têm saído da nossa boca. Dentro da nossa casa. As nossas palavras revelam se a gente está trabalhando, se a gente está ali fazendo de tudo para que a casa esteja unida, para que a casa esteja, aleluia, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, ou se estamos como esses fariseus, liberando palavras dentro da casa, palavras loucas, palavras sem entendimento, palavras, aleluias, sem utilidade, aleluias, palavras sem utilidade, aleluias. Em Lucas 24 e 25, Jesus vai falar outras coisas também, mesmo texto. Lucas 11, 24 é o mesmo texto. Agora nós vamos ver pelo olhar de Lucas. Lucas 11. Lucas 11,
Eu iria só no textinho, mas vamos no 14, só para você saber que é o mesmo texto. 14, Lucas 11, 14. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu e o mudo falou. A multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aleluias. E aí 17 diz assim, Jesus reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Aleluias. E aqui ele vai falando sobre Satanás. E aqui no versículo, aleluias, 24, ele traz, aleluias, Lucas traz algo novo dentro desse mesmo ambiente, desse mesmo local. Ele traz uma nova fala de Jesus. Jesus fala assim, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz, voltarei para casa de onde saí. Quando chega e encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aleluia. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. 28, ele diz assim, ele responde, antes, mulher, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Aqui Jesus está falando no mesmo ambiente que ele estava, na mesma casa que ele estava, que ele falou das palavras. Ele também fala da casa que ela é varrida e está em ordem, mas que, aleluias, o espírito que saiu, ele retorna para ela. Aleluias. Porque essa casa, ela está o quê? Ela está vazia, ela foi limpa, ela está toda arrumadinha, bonitinha, mas ela está sem a presença de quem? Ela está sem a presença de Deus. Jesus, quando ele está lá na casa, que ele faz um milagre libertando o surdo e o mudo, ele fala que ninguém pode roubar o valente se, aleluia, não entrar e não lhe amarrar. Não for mais valente que ele. E Jesus está falando ali dele mesmo, que ele é mais valente do que o valente, que ele entrou ali e ele conseguiu paralisar Satanás e fazer aquele homem voltar a ouvir e a falar. Aleluia. Então naquela casa ali, aonde estava Jesus, as pessoas não perceberam quem estava ali não. O espírito da religiosidade estava predominando ali, e palavras e acusações, sabe, estavam ali sendo deliberadas. Então assim, é a casa varrida e limpa, sabe? A pessoa, ela vai para a igreja, ela se limpa, ela vai deixando os pecados, ela vai mudando de vida, glória a Deus, aleluias. Mas cadê a presença de Jesus nessa casa? E aqui eu estou falando, não é da casa individual, pessoal aqui que ele está falando. De cada um de nós, a responsabilidade de não só nos limparmos, não só a casa está varrida e está adornada, mas dela está preenchida com a presença de Deus. Porque em outro texto vai falar sobre esse espírito que ele entra quando a casa ela está limpa, ela está em ordem, mas ela está vazia. Então o inimigo entra se, aleluias, o Senhor não estiver lá. Então isso, aleluias, nos mostra, aleluias, o quanto, aleluias, nós precisamos convidar Jesus, buscar Jesus para entrar dentro das nossas casas. O quanto nós precisamos entender o tempo e a forma que Jesus trabalha. Ele estava ali naquela casa. Aquela casa não era perfeita. Ele estava fazendo muitas coisas ali naquela casa. A palavra de Deus diz que tinha uma multidão ali. Aqui está falando do homem que ele curou, que era surdo e mudo, mas quantas outras coisas o Senhor fez ali, foi colocando tudo aonde? No lugar.
Nós, aleluias, lembramos da casa de Pedro, quando ele chega ali na casa de Pedro e a sogra está doente, e ele expulsa aquela enfermidade e ela já se levanta, aleluias, para curar. Isso nos, aleluias, nos traz para compreender que Jesus, ele está trabalhando na nossa casa, ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando na sua casa, Ele está trabalhando na sua vida. E nós precisamos, aleluia, reconhecer a presença de Jesus dentro da nossa casa. E nós precisamos acolher a presença de Jesus. Não está perfeito, mas Jesus está aperfeiçoando. Diga glória a Deus. Não está 100% do jeito que eu quero, mas vai ficar em nome de Jesus, porque Jesus está dentro da minha casa e Ele está trabalhando. A única coisa que Jesus não quer é que a minha casa seja dividida. O Senhor quer que a nossa casa seja uma casa unida, forte nele. Amém? Uma família forte, uma família unida, uma família, aleluias, que, aleluias, anda na palavra do Senhor, anda na visão do Senhor. Aleluias. Deus tem nos mostrado, tem trago, aleluias, esse pensamento, essa palavra, porque, irmãos, esse é um tempo que nós estamos vendo, aonde o inimigo tem entrado e tem destruído por coisas bobas, coisas pequenas. Aleluias. Às vezes é a forma que a esposa fala para o marido, às vezes é a forma que o marido fala para a esposa, às vezes é a forma que o pai fala para o filho, às vezes é a forma que o filho fala para o pai. Diga palavras. Palavras que não têm utilidade e que provocam o quê? Divisão. Aleluias, divisão. Então o Senhor está nos convidando nessa noite para nós pararmos, para nós pensarmos. Irmãos, essa palavra é tão tremenda, porque tem uma batalha tão grande de demônios aqui, que vocês não têm noção. Aleluias. Sabe por quê? Porque a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, ao ouvir essa palavra, é tremenda, porque o diabo está perdendo lugar, está perdendo espaço em nome de Jesus. Porque você sai daqui hoje falando, minha casa, gente, minha família, o que Deus me deu, não. Para de loucura. Jesus já está dentro da minha casa. Jesus já está trabalhando. Eu vou cooperar com Jesus, fechando a minha boca e falando só o que for o quê? Útil. Mesmo porque eu aprendi que toda palavra inútil que sair da minha boca, eu vou ter que dar conta dela no dia do juízo. Você já pensou? No dia do juízo, Deus chama a gente lá e fala assim, ó Maristela, quando você estava lá na terra, você falou isso, você falou isso, você falou isso, você falou aquilo. Por que você falou isso? Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Que Deus tenha de nós o quê? Misericórdia, porque é isso que Jesus está falando. Vai ter julgamento. O homem vai ser julgado por suas palavras. Aleluia. Ele vai ser julgado, aleluia. Vai ser aprovado ou vai ser condenado por suas próprias palavras. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue ver Jesus dentro da sua casa? Você consegue reconhecer que Jesus está dentro da sua casa? Você consegue ver Jesus lá? Aleluia, trabalhando não só na sua vida, e o que eu acho maravilhoso, que eu falo o quanto Deus quer as nossas casas como células, quantos outros puderam ir ali e serem tocados por Jesus dentro daquela casa. Quantos outros puderam ser o quê? Curados e restaurados. A nossa casa tem que ser um lugar de cura e de restauração, não só para nós e para nossa família, mas através da cura e da restauração que o Senhor está fazendo na nossa casa. Aleluias. Outras famílias e outras pessoas, aleluias, poderão ser tocadas por Jesus. Amém? Aleluias. Então o Senhor, Ele quer que a gente pare e pense hoje, agora, o que Jesus está fazendo na nossa casa.
na nossa família. Aleluias. E como o inimigo está agindo ali, tentando trazer a divisão. Porque Deus, Ele quer restaurar a nossa casa, a nossa família e não destruir. Aleluias. Aleluias. Deus quer, diga comigo, Deus quer. Deus quer Restaurar e fortalecer minha casa. restaurar e fortalecer Para a glória dele. Em nome de Jesus.